A paz do Senhor Jesus, esse é o canal da IBD, Eduardo Oliveira, e aqui estamos com a segunda videoaula do quarto trimestre das lições bíblicas de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, para a glória do nome do Senhor. Tema de hoje, vem o fim. Essa é a lição de número 2, estamos estudando sobre a justiça divina, uma lição extraída do livro do profeta Ezequiel. Estudamos recentemente a lição de número 1 sobre o livro, sobre Ezequiel como profeta, como atalaia, a sua missão. Podemos ver que o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes. E uma informação bem interessante que liga a primeira lição a esta lição, que é a segunda, é que o livro de Ezequiel, o texto do livro, ele é aplicável ao tempo em que Ezequiel estava vivendo e a sua missão e a mensagem de Deus para a nação, principalmente para a nação do povo de Deus, principalmente para o povo de Deus, e também é aplicável a mensagem daquilo que Deus usou Ezequiel para falar, é aplicável para os nossos dias, porque tem muito de sentido profético, de apontamento do fim dos dias, dos tempos, daquilo que Deus usara o seu servo para falar. E a lição de número hoje, com base no capítulo 7 do livro de Ezequiel, traz essa temática, vem o fim. É uma lição que visa analisar o capítulo 7, que tem como base o juízo de Deus, tanto para Israel quanto para o mundo, né? É um texto, o capítulo 7, que traz uma abordagem com a profecia de Ezequiel, que transborda para uma dimensão global, né? Ou seja, é uma palavra profética que Deus entrega através do seu servo Ezequiel, que vai para além o direcionamento, vai para além do povo judeu, vai para todas as pessoas, todo o planeta, toda a terra, uma mensagem global. Então nós temos como texto áureo o versículo 2 do capítulo 7 de Ezequiel, que diz: e tu, ó filho do homem, Deus dizendo para Ezequiel, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Deus estava dizendo de forma direta para o povo de Israel e, consequentemente, falando para o universo, porque diz respeito ao fim que virá para todo mundo. Verdade prática. Diz que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, nós, pelo que vimos na lição passada, o verdadeiro atalaia de Deus, ele avisa, ele alerta, ele soa o alarme do perigo que se aproxima, anuncia o juízo de Deus, o juízo divino. Então, é nesse contexto que nós vemos Deus usar o seu servo, o profeta Ezequiel. Então nós temos uma lição, essa de número 2, que descreve o juízo divino no discurso profético de Ezequiel, no capítulo 7, que é endereçado à terra de Israel, ou seja, um juízo que Deus traria para o povo de Israel, para a terra de Israel, e que tem implicações para todo o mundo. Nós vemos que os contemporâneos do profeta Ezequiel, eles recusaram a mensagem que Deus estava entregando através dos seus profetas. Então, o povo judeu, o povo de Israel, eles não estavam inclinados a receber bem aquilo que Deus estava dizendo através dos seus servos.
Vejamos que Deus estava falando através dos seus servos, os profetas, os porta-vozes de Deus, e o povo não estava nem aí para a mensagem. O povo não estava com o coração aberto para aquilo que Deus estava falando através dos seus servos. Então aqui nós vemos uma das causas do juízo de Deus está sendo profetizado, está sendo proferido, está sendo um dos fatos que levaram o profeta Ezequiel a dizer para o povo que o juízo de Deus viria sobre eles. Então, eles não acreditavam que Deus iria permitir que o inimigo deles, que eram ímpios, conquistassem a cidade deles e destruísse o templo de adoração a Deus. Então, eles pensavam assim, não, ainda que a gente esteja todo arrebentado, todo afastado de Deus, espiritualmente arrebentados, Deus não vai permitir que o inimigo destrua-nos, prejudique a nossa terra e ainda derrube o templo, destrua o templo do Senhor. Eles não acreditavam, era Deus falando que isso iria acontecer, mas eles achavam que Deus nunca iria permitir isso. É claro que Deus nunca quis prejudicar o povo, Deus nunca quis fazer o povo sofrer, castigar o povo. Agora, a Bíblia nos instrui, nos ensina que as nossas atitudes é que nos levam ao juízo, a sofrermos o juízo divino, as atitudes do ser humano. Primeiro ponto, primeiro tópico, sobre a profecia. Primeiro, introdução. Nós vemos aqui que Ezequiel, ele começa ali com a profecia, introduz a profecia com a fórmula usual, a forma que os profetas costumavam, né? Começar ali a sua palavra profética, começavam a direcionar aquilo que Deus tinha mandado, que é aquela tão conhecida expressão bíblica utilizada por vários profetas, né? Veio a palavra do Senhor a mim, ou veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel começa com essa frase que era usualmente utilizada por muitos, pela maioria dos profetas, né? É como que uma frase que tem ali que mostra que a mensagem tem a chancela divina, a chancela da autoridade de Deus. Por quê? É o profeta dizendo, olha, aquilo que eu estou dizendo para vocês, eu recebi do Criador, veio dele, veio a mim, a palavra do Senhor. Então eu estou transmitindo aquilo que Deus está dizendo para o seu povo, né? Ou seja, essa frase ela é uma marca registrada dos porta-vozes de Deus, dos profetas, e que mostram que Deus é a fonte que provém dele a profecia, né? A palavra profética. Conforme nós vemos o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, Pedro dizendo que os homens de Deus falaram direcionados pelo Espírito de Deus. Ou seja, era de fato Deus usando-os para transmitir a sua palavra, a sua mensagem. Então nós vemos que essa fórmula, conforme a nossa lição diz, que essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, né? Ou seja, a mensagem era essa fórmula que eles utilizavam, veio a mim a palavra do Senhor, era uma fórmula verbal de revelação que indicava que a mensagem que eles estavam transmitindo havia sido recebida de Deus, ou seja, havia sido recebida de forma externa, porque veio de Deus e não era deles mesmos, era direta, próprio Deus falava com eles, e de forma audível, eles ouviam e transmitiam. Então era o próprio Deus.
Segundo, extensão. A expressão aqui que o profeta Ezequiel utiliza para falar com o povo, a expressão terra de Israel, é uma expressão hebraica que nós podemos ver 17 vezes ao longo do livro do profeta Ezequiel. Por 17 vezes, o profeta Ezequiel usa essa expressão terra de Israel. Deus usando o profeta Ezequiel para falar para o povo, usando essa expressão, indicando a ira de Deus sobre o povo de Israel, que era o povo do próprio Deus, a ira de Deus sobre o povo de Israel no seu próprio território. É Deus usando o profeta Ezequiel para dizer, na terra de vocês virá juízo, na vossa morada virá o castigo. Né? Então era um castigo, ou seja, esse castigo tem também um caráter cósmico, portanto extensível a outros lugares. É Deus dizendo, olha, virá sobre vocês e consequentemente sobre o mundo. Né? Por isso Ezequiel no versículo 2 ele diz, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Terceiro, quando? Ou seja, quando virá esse juízo? Né? Nós vemos que o profeta Ezequiel ele usa termos que denotam urgência. Né? Nós vemos que ele usa no versículo 3 o termo agora. Né? Agora virá. O juízo vem agora. Ou seja, é ele usando uma expressão que diz respeito à iminência. Ao fato de que, quando menos se esperar, o juízo chegará. Né? A iminência do juízo divino. Então, é um advérbio que aparece no versículo 8, além do versículo 3, aparece também no versículo 8. Agora acrescido da palavra depressa. Quando ele diz, agora depressa virá. Né? Então, é uma expressão, essa expressão é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico vir. Nós vemos que o profeta Ezequiel usa expressões como eis que um só mal vem. Outra hora ele diz eis que vem. Depois ele diz vem a tua presença. Depois ele diz eis aqui o dia, eis que vem. O profeta Ezequiel aqui está utilizando de palavras repetidas, dando ênfase à mensagem de Deus, à iminência da chegada do juízo de Deus para o povo de Deus e para o mundo. É o profeta Ezequiel chamando a atenção do povo. O fim está vindo, vai chegar o fim. Se preparem para o fim. No fim virá o juízo, virá o castigo, virá a justiça divina. Segundo tópico, é sobre o fim. Primeiro, sentido. Nós vemos que a palavra fim, utilizada pelo profeta Ezequiel, vem de um termo hebraico, né? Fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou o fim. Então, o termo utilizado pelo profeta aqui, fim, diz respeito a algo ruim, a algo que trará prejuízo. Né? Ou seja, a palavra fim aqui vem de um hebraico que diz respeito a questão relacionadas à destruição, ruína, condenação, morte. Então trata essa palavra, vem o fim, exatamente do juízo de Deus. Exatamente do juízo do Senhor contra o povo, por causa dos seus erros, da sua displicência, dos seus pecados. Aqui a nossa lição evidencia que trata-se de um substantivo utilizado em contexto de julgamento. É Deus usando o profeta para falar para eles que o fim, onde estará ou quando acontecerá o juízo de Deus, viria sobre o povo. Se
apressaria a acontecer. Segundo ponto, expressões repetidas sobre o fim. Nós vemos que o profeta Ezequiel está usando aqui uma figura de linguagem quando se utiliza uma repetição na expressão de algum termo ou frase para denotar força de expressão naquilo que se quer dizer, para se falar algo de forma a evidenciar algo. Nós vemos que no versículo 2 ele diz, vem o fim vem. No versículo 3 ele diz, agora vem o fim. No versículo 6 ele diz, vem o fim vem. No versículo 8 diz, eis que vem, veio a tua ruína. É ele dizendo, vem, 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 vem o fim virá, vem o fim. Ou seja, ele está, através dessa figura de linguagem, da repetição, ele está chamando a atenção do leitor, chamando a atenção do povo, despertando o povo. Porque quando se utiliza essa figura de linguagem da repetição, se expressa ali algo que está se expressando ali, se evidenciando ali, usando uma força de expressão para chamar a atenção mesmo para uma mensagem específica, especial e contundente. Então nós vemos, conforme a nossa lição, que os profetas durante séculos vinham chamando a atenção do povo, chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Os profetas estavam chamando o povo ao arrependimento. Um povo que conhecia a vontade de Deus, que conhecia a lei de Moisés, a lei do Senhor, e conhecia o pacto que Deus tinha feito no Sinai. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo de Deus era real. Ou seja, eles conheciam a vontade de Deus, eles conheciam a lei divina, mas estavam desagradando a Deus. Os profetas sendo usados e eles não estavam dando importância. Aí agora Deus usa o profeta Ezequiel para informar eles que agora Deus já tinha avisado muito e que agora Deus já estava falando do castigo, do juízo que ele traria sobre o seu povo. Terceiro, a repetição da sentença. Nos versículos 4 e 9, os versículos 4 e 9 são repetições, né? São versículos que estão ali repetidos, né? E aí a nossa lição cita que ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo que Deus profere através de Ezequiel. Um juízo que é anunciado de antemão para o povo. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria. O povo estava afundado na idolatria, que é uma coisa que é abominável diante de Deus. O Salmo 115 e outros textos bíblicos nos mostram que só existe um Deus verdadeiro, os outros são feitos de barro, são feitos de porcelana, são feitos de madeira, não fazem nada por ninguém. Na verdade, não são Deus. E Deus, Ele quer que entendamos que a glória é dele. E que Ele não aceita que a transfiramos para ninguém, para nenhum outro ser. E o povo estava cometendo essa aberração, esse pecado. E agora, Deus está anunciando o seu juízo para tirar, dentre outras coisas, e principalmente do povo, do meio do povo, o pecado da idolatria. Então é uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e também prestaremos conta a Deus pelos nossos atos. Então aqui nós podemos aprender que Deus, assim como tratou com o povo judeu, Ele trata conosco, com cada ser humano. E Ele quer que, assim como Ele despertou o povo judeu através dos seus profetas, como o profeta Ezequiel,
Ele quer que nós também entendamos a sua vontade, a sua santidade, o seu direcionamento, o seu querer para as nossas vidas. Vamos para o terceiro e último tópico para nós finalizarmos. Terceiro, sobre o cativeiro. Primeiro, já floresceu a vara. Nós vemos que o profeta Ezequiel usa uma expressão no versículo 10, quando ele traz essa expressão, já floresceu a vara, quando ele diz, veio a tua ruína. Deus dizendo para o seu próprio povo através de Ezequiel, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O profeta Ezequiel usando uma figura de linguagem, mais uma vez. Ele usa aqui, ele faz aqui uma analogia, ou uma metáfora. Nós vemos que existem várias interpretações para essa expressão, já floresceu a vara. E, segundo a nossa lição, a mais aceitável é a interpretação que considera que esse termo vara diz respeito ao rei Nabucodonosor. Nós vemos que essa palavra ela é utilizada em outros textos da Bíblia, né? Quando a Bíblia fala sobre corrigir o filho com vara, ou seja, a vara aqui tem um sentido de correção, de castigo. E aqui o profeta Ezequiel usa essa expressão, já floresceu a vara, pelo que se entende como sendo uma expressão que diz respeito ao fato de que já havia florescido ali o meio que Deus iria utilizar, já estava crescendo, já tinha florescido. O meio através do qual Deus iria castigar o seu povo para aquela época, né? Ou seja, o castigo iminente para o próprio tempo do profeta Ezequiel, que Deus estava proferindo para o seu povo, para os judeus, que era usar a Babilônia, que tinha como governador Nabucodonosor, para através destes Deus levar juízo para o seu povo. Deus estava ali preparando um cenário onde ele iria usar um homem mau para arruinar o povo, para prejudicar o povo, para humilhar o povo, como consequência das suas atitudes que desagradaram a Deus. Deus permitindo o povo sofrer, porque o povo tinha se afastado de Deus. Então nós vemos aqui, o profeta Ezequiel está dizendo, já floresceu a vara. Nós vemos que assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, o povo de Israel do reino do norte, né, que Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul. Deus permitiu o rei da Assíria castigar Samaria, ou seja, o reino do norte, e agora estava permitindo, inclusive mostrando através da mensagem de Ezequiel, que ele iria levar castigo para o reino do sul, para Jerusalém. Então, da mesma forma, Deus estava trabalhando com o reino do sul, de forma a usar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para chicotear, para bater, para levar castigo para Jerusalém, para os judeus. Segundo ponto, reverdeceu a soberba, né? Que é a parte final da expressão que acabamos de ler sobre Ezequiel 7:10. Aqui nós vemos que é uma expressão voltada para aquele que foi usado para castigar o povo de Deus. Nós vemos que a nossa lição nos mostra que o rei Nabucodonosor, Deus usou ele para chicotear, para
castigar Jerusalém, os judeus, só que ele era tão mau que ele extrapola os limites. Ele vai além daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, como ele estava sendo cruel na aplicação do castigo para com o povo, Deus, que não havia direcionado-o a agir daquela forma, ser tão cruel, agora Deus se ira contra Nabucodonosor. Então Deus usa alguém que não o servia para castigar o seu povo, só que agora vem o castigo sobre esta nação também, sobre os babilônios. E nós vemos que Deus ali acende a sua ira contra os babilônios e eles agora sofrem. E nós aprendemos que isso ocorre dentro do nosso contexto em nossos dias. Deus, ele julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades, conforme lemos em nossa lição. Que frase interessante para os dias que nós estamos vivendo. Recentemente eu postei versículos do livro do profeta Isaías, parece-me que do capítulo 10, que Deus faz essa abordagem sobre aquele que tem poder, liderança, ter cuidado para não oprimir o pobre, para não prejudicar as pessoas inocentes nesse sentido. Fazer um juízo errado, como hoje nós temos visto de forma cruel. Duas pessoas fazem a mesma coisa, uma é punida, a outra não. Às vezes uma pessoa faz algo de grau inferior, é punido. Outro faz algo bem mais grave e não se faz nada. Mas Deus é justo. Terceiro, o rei Nabucodonosor. Nós vemos que o Nabucodonosor sucedeu o seu pai no trono na Babilônia. Ele é filho de Nabopolassar. Nabopolassar havia sido rei antes de Nabucodonosor, né? Ele havia reinado 21 anos na Babilônia, de 625 a 605 a.C., e Nabucodonosor reina na sequência, reinando mais que o dobro de tempo do seu pai. Seu pai reinou 21 anos, ele reinou 43 anos, do ano 605 a 562 antes de Cristo. Quarto e último subtópico, ou quarto e último ponto do terceiro tópico, a Babilônia. Nós vemos que é um país e que o nome desse país é o mesmo nome de sua capital, né? E nós vemos que o profeta Isaías também falou sobre os babilônios, que também são chamados de caldeus, né? E Isaías fala sobre Babilônia, sobre os babilônios e os caldeus como sendo o mesmo império, ou seja, o mesmo povo. Portanto, para nós concluirmos, nós acabamos de aprender sobre os julgamentos divinos na história, que mostram que o pecado jamais ficará sem punição. E que a única maneira que o ser humano tem, que pode possibilitá-lo escapar da condenação, é através do arrependimento e da fé. Nós vemos que o apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus continue abençoando o trabalho de escola dominical em todos os lugares, que Deus continue usando nossos professores, que o Espírito de Deus esteja na direção de todas as coisas, nos ajudando, abençoando mais e mais. Breve, querendo o Senhor, traremos a terceira videoaula sobre as abominações do templo. Inscrevam-se, deixe o joinha, a curtida, e deixe aí um comentário, compartilhe o link para mais alguém poder acompanhar
esse vídeo. E se você tiver uma ideia, uma sugestão, uma dica a respeito do canal, do vídeo e etc., deixe nos comentários. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.